pessoal, nesse vídeo rápido eu vou mostrar o principal erro que pode ser cometido no Enem, o principal erro que pode eliminar a chance de vocês na prova de redação. Vou também, até o final desse vídeo, mostrar como evitar esse erro, né? O que deve ser feito, então, para que a gente consiga essa nota 1000 tão esperada. Bom, tudo começa assim. A prova do Enem, ela tem essa estrutura. Introdução, que vai apresentar uma parte contextual que eu vou falar em um outro momento, em outro vídeo. Vai apresentar o tema, palavra-chave que vem lá dentro do comando da prova, né, que é o início da prova de redação, e tem a tese. Aqui que está o segredo. O erro principal é o seguinte, é quando o aluno ele não constrói a solução, quando o aluno não consegue dar a solução. E eu tenho recebido inúmeros e-mails, inúmeras perguntas, né? O pessoal interage muito perguntando e dizendo assim, professora, eu não consigo fazer a solução, não consigo solucionar o problema. Onde é que está a questão principal, né? Por que não se consegue criar uma boa solução? Porque a falha vai estar no fato de que a tese não está sólida, ou seja, se eu não tenho uma solução na minha redação, o motivo principal é porque a tese, o que é a tese na prova do Enem? A tese é o problema. Se eu não tenho um problema configurado, se eu não conseguir manifestar um fato problema, logicamente esse problema não vai estar forte na introdução, ele não vai estar forte aqui no desenvolvimento, porque eu não vou ter um problema bem configurado e, consequentemente, a minha solução não vai aparecer. O que aparece quando eu não tenho uma solução? Aparece então uma sugestão. A sugestão é uma ideia mais fraca, que acaba, digamos assim, não tendo toda aquela avaliação que são os 200 pontos, né, que avaliam essa parte aqui do texto. Então vamos pensar, como é que eu posso então evitar esse erro de não criar uma solução? Primeiro passo é delimitar o fato problema. Vamos imaginar dois temas diferentes, tá? Tema do Enem sobre a lei seca, tema do Enem sobre a persistência da violência contra a mulher. O tema da lei seca era um tema que não ficava muito claro onde é que estava o problema, mas mesmo assim que o tema não apresente, digamos assim, uma saída muito clara sobre a criação de um problema, mesmo assim a gente tem que criar esse problema porque ele é a tese e vai, gerar mais adiante uma solução. Lá naquele tema da lei seca, por exemplo, o que eu poderia criar como tese, como fato problema? Eu poderia criar, digamos assim, um número reduzido de efetivo de policiais que não conseguem suficientemente, digamos, dar conta de toda a fiscalização. Era um problema e era uma tese. O que mais que eu poderia verificar? As pessoas que acabam de alguma maneira se avisando durante os horários de pico sobre as fiscalizações que existem, então isso também era um problema que funcionava como tese naquele tema do Enem. E se eu for comparar esse tema da lei seca, tá, com o tema do ano passado, que falava sobre a violência, a persistência da violência, o tema do ano passado me dava mais dica, me dava mais, digamos assim, suporte para eu criar a minha tese, porque já dizia lá, a persistência da violência contra a mulher. Então, em se tratando de um tema que já introduz, já dá uma dica de como você construir essa tese, como você construir esse problema, logicamente tua solução vai ficar bem mais fácil. Então a dica é essa, independente do tema, se o tema é do tipo aquele da lei seca, que não dá muita dica sobre como construir o problema, você tem que saber disso. O problema tem que ser construído. O que é o problema? O problema é um fato relacionado ao tema que pode ser uma causa, ou seja, aquilo que impede o tema de acontecer, por exemplo, o que impede a lei seca de dar certo, O que impedia, no caso ali que tu poderia colocar, seria dizer que a lei seca não dava certo em função da falta de efetivo, ou poderia vincular com a questão de pessoas que acabam se avisando, durante os horários de balada ou de pico que impossibilitava uma fiscalização efetiva. Então você cria um problema, que tu vai chamar isso de tese. Essa tese vai para a introdução, você dá uma dica dela aqui em cima, você cria de maneira bem detalhada ela no desenvolvimento, parágrafo 2 ou 3, e você vai então sustentar. Se eu digo que a minha tese no tema da lei seca lá era o baixo número de efetivo policial que não era suficiente, eu tenho que argumentar isso, tenho que justificar, tenho que explicar, Trago essa mesma tese, esse mesmo problema aqui para o parágrafo 3, parágrafo 1, 2 e 3, ou posso criar uma outra tese, um outro fato problema, também vou argumentar, vou justificar e olha o que aparece. Se eu tenho um problema único no parágrafo 2 e 3, ou tenho dois problemas, duas teses,
eu vou resolver isso na conclusão. Então é assim que você pode abrir, digamos assim, condições de você desenvolver uma boa redação, garantir a tua nota 1000, ou seja, você tem que ter uma organização de raciocínio. A redação do Enem funciona assim: problema, solução. E o problema sempre parte, né, da ideia do tema.